A sombra da Rainha Vitória, olha, ela se estende muito, mas muito além da sua época. Hoje, a gente vai desvendar como o legado de uma monarca do século XIX pode estar ligado, de uma forma bem surpreendente, a um dos maiores conflitos do século XX. Parece impossível, não é verdade? Como é que uma rainha, que governou numa era de carruagens, de vestidos de baile, acabou preparando o terreno para uma guerra de tanques e de aviões? A resposta, na verdade, revela como a história é uma cadeia longa e bem complexa de eventos. Bom, para entender essa conexão, primeiro a gente precisa mergulhar na sombra da própria rainha e no mundo que ela ajudou a moldar, a famosa Era Vitoriana. O reinado da Rainha Vitória foi um dos mais longos da história britânica, sabe? E durante todo esse tempo, o Reino Unido não era só uma nação poderosa. Ele era o centro do mundo. O império se estendia por todos os continentes, uma força industrial e naval tão gigantesca que se dizia que o sol nunca se punha sobre ele. Mas o poder da Vitória não se limitava a navios e territórios, não. Ela tinha uma espécie de arma secreta, a própria família. E ela usou isso para tecer uma verdadeira teia de parentesco por toda a Europa. Exatamente, 9 filhos. E cada casamento foi uma jogada de xadrez geopolítico. Ao casar seus filhos e filhas com a realeza de outras nações, Vitória transformou a Europa num grande negócio de família, sabe? Conectando a Grã-Bretanha a praticamente todas as grandes potências. E é aqui que a história fica ainda mais dramática. Os homens que lideraram as maiores potências na Primeira Guerra Mundial eram literalmente primos. O rei George V da Grã-Bretanha, o Kaiser Wilhelm II da Alemanha e até o czar Nicolau II da Rússia eram todos netos de Vitória. Dá para imaginar a tensão nos encontros de família, onde primos logo se tornariam inimigos mortais? E isso aqui ilustra perfeitamente a grande ironia da história. Essa rede familiar toda poderia ter sido uma força para a paz, um canal direto entre líderes para acalmar as coisas. Mas o que aconteceu na realidade? A família virou um palco para competição, e as ambições de cada país falaram muito mais alto do que os laços de sangue. Essa competição familiar não aconteceu do nada, claro. Ela era alimentada por uma ambição muito maior, uma força que definiu a Era Vitoriana, a corrida global pelo poder, que a gente conhece como imperialismo. A Grã-Bretanha basicamente estabeleceu o padrão de poder da época. Com sua marinha que parecia invencível e colônias super ricas em recursos, ela ditava as regras do jogo global. Para as outras nações europeias, esse império não era só um modelo a ser seguido, era um prêmio a ser cobiçado. E se desse, superado. E quando todo mundo quer ser o número 1, o atrito é inevitável. A Alemanha, por exemplo, recém-unificada, se sentia atrasada nessa corrida e exigiu o que chamava de seu lugar ao sol, ou seja, um império colonial para rivalizar com o britânico. E isso deu início a uma disputa frenética por territórios, semeando desconfiança por todo o continente. A Conferência de Berlim foi o auge dessa corrida maluca. As potências europeias literalmente se sentaram com o mapa na mesa e traçaram fronteiras na África para evitar guerrear entre si, pelo menos por um tempo. Mas ao fazer isso, elas só formalizaram e aprofundaram as rivalidades que logo iam explodir. E é exatamente aqui que os dominós começam a cair. Como é que essa tensão vitoriana, essa corrida por poder e essas rivalidades de família levaram não a uma, mas a 2 guerras mundiais? Pois é, a Primeira Guerra Mundial não surgiu do nada. Foi a explosão inevitável de décadas de rivalidade. A competição por colônias e a corrida armamentista naval, especialmente entre a Grã-Bretanha e a Alemanha do neto de Vitória, o Wilhelm II, criaram um verdadeiro barril de pólvora. Só faltava faísca para acender o pavio. Essa cadeia de eventos é o coração da nossa análise. Vamos seguir o fluxo. Primeiro, a competição imperial da Era Vitoriana gera desconfiança. Isso leva a uma corrida armamentista, onde cada nação tenta superar a outra. A tensão acumulada explode na Primeira Guerra Mundial. O fim da guerra traz o Tratado de Versalhes, que impõe uma punição tão pesada à Alemanha que gera humilhação e crise. Esse cenário é o terreno perfeito para a ascensão do nazismo. E, finalmente, o extremismo leva direto à Segunda Guerra Mundial. Cada elo está perfeitamente conectado ao anterior. É um eco direto. A Segunda Guerra foi, em muitos aspectos, uma continuação da Primeira, travada para resolver as questões que o primeiro conflito deixou em aberto. E as sementes da Primeira Guerra, como a gente viu, foram plantadas lá atrás, na Era Vitoriana. Isso tudo nos leva a uma reflexão final sobre o papel da Rainha Vitória nisso tudo. Será que ela, a chamada avó da Europa, desejava ver seus descendentes e suas nações se destruindo? A resposta é um claro não.
As fontes históricas mostram que ela valorizava a paz. No entanto, a história é cheia dessas ironias. As mesmas políticas que definiram o sucesso do seu reinado, a expansão do império, o poder industrial, a busca por domínio, foram as que, sem querer, semearam a inveja e a competição que levariam o mundo à beira do abismo. Claro, é impossível reescrever a história, mas a gente pode imaginar outros caminhos. E se os laços de família tivessem sido usados para mediar disputas em vez de só forjar alianças? Se a cooperação econômica tivesse ganhado da corrida colonial? Talvez o século XX tivesse sido muito, muito diferente. E essa metáfora resume perfeitamente a nossa jornada de hoje. A história não é uma coleção de eventos aleatórios, é uma corrente. E o legado da Rainha Vitória, com toda a sua glória e sua complexidade, foi um elo crucial que, décadas mais tarde, arrastou o mundo para o fogo de 2 guerras devastadoras. Isso nos deixa com uma pergunta poderosa para os dias de hoje, né? Assim como as ações da era vitoriana tiveram repercussões que ninguém podia prever, quais ações de hoje estão moldando o mundo de amanhã de maneiras que a gente ainda nem consegue enxergar?